nosso número, né? Graças a Deus estamos aqui para aprender mais da palavra de Deus. Eu gostaria de estar começando com uma pequena ilustração para iniciarmos a nossa aula. Existia um senhor que ele tinha uma loja de porcelana. Então ele desenvolvia tudo que era de porcelana. Pratos, copos, vasos, utensílios de porcelana. E tinha uma área da sua loja onde ficavam os produtos mais caros e os produtos mais baratos. E a sua oficina do seu desenvolvimento das suas porcelanas ficava ao fundo da loja. Ele colocou o seu sobrinho para estar trabalhando lá na loja, para organizar ali o caixa, deixar a loja limpa, organizada. O menino foi lá arrumar, chegou lá para tirar o pó, chegou na área dos produtos mais baratos, foi limpar, deixou um vaso cair no chão. Pode colocar. Estraçalhou um vaso que o menino falou, poxa, ficou chateado, quebrou o vaso, só que o vaso não tinha tanto valor. Começou a recolher os cacos para avisar lá pro tio dele, para começar a jogar fora. Quando ele levou, falou, tio, ó, quebrei o vaso, tá jogando fora. Ele falou, não, peraí, deixa eu analisar esse vaso aí, esse vaso de porcelana. Ele pegou os vasos, pegou todos os caquinhos e foi colando peça por peça. Ficou algumas frestas. Ele olhou o vaso e falou, não tá bom. Ele vai parecer quebrado mesmo, eu preciso melhorar esse vaso. Ele pegou pó de ouro e jogou nas suas rachaduras. E aí o vaso ficou assim. O vaso ficou mais bonito. Ele falou para o menino, ó meu filho, pega esse vaso e coloca nas prateleiras dos mais caros. Porque agora esse vaso, ele tem valor, tá? Então, nessa ilustração, hoje a gente não vai falar a respeito do oleiro e do vaso. Não vamos falar a respeito do oleiro e do vaso. Mas vamos falar hoje a respeito do pecado. Do que o pecado é capaz de fazer nas nossas vidas. Do que o pecado pode destruir as nossas vidas. Assim somos nós diante de Deus. O pecado, ele nos quebra. O pecado, ele nos deixa em pedaços. O pecado, ele nos deixa destruídos, ao ponto de nós olharmos para nós, Satanás usar das suas artimanhas e nós simplesmente dizer, eu estraguei tudo, eu não tenho mais conserto, eu não sirvo mais para nada. Eu sou um inútil, porque eu pequei contra o Senhor. Muitas vezes a gente pensa dessa forma. Vem aquele sentimento de culpa dentro de nós. Mas Deus, ele não descarta os vasos quebrados. Ele não joga fora os vasos quebrados. Ele restaura, ele pega peça por peça, cola, joga o seu pó de ouro para que aquele vaso continue tendo valor. É um vaso restaurado. Este vaso, ele tem a mesma utilidade agora do que todos os outros. E é ainda mais valioso, pelo fato de ter os pós de ouro. E hoje a gente vai aprender uma lição de um homem, todos nós conhecemos, o apóstolo Pedro, que pecou contra o Senhor e sentiu aquele peso no seu coração. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 26, versículo 33 ao versículo 35. Não, perdão, Mateus 26, 31 ao 35. Que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos, essa noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas dos rebanhos ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser uma pedra de tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo, que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha só a autoconfiança desse apóstolo.
né? Jesus disse que seria uma pedra de tropeço para eles. Pedro falou, não, ainda que seja para os outros. Para o Senhor nunca vai ser uma pedra de tropeço para mim. E Jesus já conhecia o coração de Pedro. E falou, Pedro, ainda que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, ele rebate ainda Jesus, dizendo que isso jamais iria acontecer. Então Pedro, ele se via forte, ele se via resistente ao pecado, certo, com toda a convicção, com toda a certeza, que jamais negaria Jesus. E quantas vezes pensamos da mesma forma, nos sentimos fortes o suficiente, e quando olhamos, caímos no pecado mais uma vez. Achamos que estamos firmes demais para cair, prometemos a Deus as mudanças e caímos novamente. Pensamos que jamais cometeremos certos erros e cometemos novamente. Mas quando a pressão chegou, o que parecia força em Pedro revelou-se a fraqueza. Ele negou Jesus 3 vezes por medo e insegurança. E então o galo cantou, lembrando da palavra de Jesus. A gente vai ver esse texto daqui a pouco. Então, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a nossa autoestima também fica lá em cima. A gente vai contar para todo mundo que a gente aceitou a Jesus, mostrar para as pessoas que somos cristãos, que agora fazemos a vontade de Deus, e colocamos no nosso coração, jamais eu deixo o Evangelho. E isso deve ser, de fato, uma motivação nas nossas vidas. Mas nós temos que pedir a Deus que nos ajude a jamais deixar o Evangelho, porque todos nós podemos cair. Todos nós precisamos estar atentos ao pecado, ao que o Satanás está nos oferecendo, para que não caiamos. Então aqui nessa situação, aqui já está próximo da morte de Cristo, Pedro, ele é avisado, e em pouco mais de 3 horas, Pedro, ele nega Jesus. Não passou uma semana, não passou 2 semanas, não passou um mês, passou de 3 a 5 horas, simplesmente Pedro esqueceu o que ele tinha dito para o mestre. Vamos abrir lá em Mateus 26, 69 a 75. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou-se e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Com medo, né? Pedro aqui estava com medo também de ser pego como Jesus e ser morto. Quando se dirigia-se à porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse as mesmas, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximou-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Olha só o peso do pecado, né, que aconteceu no coração de Pedro. Não tinha se passado 5 horas do juramento que ele tinha feito ao mestre. Quando ele nega Jesus pela terceira vez, o galo canta. E aí ele lembra das palavras que Jesus tinha dito a ele. E aí Pedro cai em si e chora amargamente, um choro de arrependimento, reconhecendo o seu erro. Devemos lamentar quando pecamos contra Deus. Pedro chorou de arrependimento sincero. Ele não tentou justificar o erro, ele não culpou ninguém. Ele reconheceu que havia negado ao Senhor que tanto amava. Ele não começou a colocar desculpas, não começou a colocar obstáculos, jogar a culpa para outras pessoas, para amortecer o seu pecado. Ele simplesmente reconheceu o erro e chorou amargamente, um choro de arrependimento. O coração de Pedro ali com certeza estava pesado,
sabendo que por causa dele, né, Jesus continuaria naquela situação. Quando pecamos, devemos ter a mesma atitude de Pedro. Precisamos lamentar o pecado. Não devemos, meus irmãos, pecar e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido, de uma forma deliberada. O pecado ele precisa ser cada vez mais exceção na vida do cristão. Então, quando pecamos, devemos lamentar, devemos chorar, devemos pedir perdão a Deus, devemos pedir que Deus transforme a nossa vida, como a gente viu o vaso quebrado. Senhor, sou um vaso quebrado, destruído, molda-me de novo, Senhor. E Deus tem a capacidade de nos ajudar a vencer o pecado e transformar a nossa vida. O arrependimento genuíno é o primeiro passo para um recomeço. Nada está perdido, meus irmãos. O próprio apóstolo Pedro, que vivia com Jesus, negou o próprio Jesus. A gente vai ver mais para frente que o próprio Jesus o perdoou. Então, se existe um coração arrependido, existe perdão da parte de Deus, existe restauração desse vaso, para que ele se torne valioso novamente. Satanás, ele tenta usar o nosso fracasso para nos fazer sentir inúteis. Enquanto Deus quer que o arrependimento nos leve de volta para ele, Satanás tenta usar a nossa falha para nos afundar em culpa, para nos isolar, para nos convencer que somos inúteis e sem valor. Satanás ele usa todas as suas formas para tentar moldar nossa mente, transformar nossa mente e dizer para nós que não somos valiosos. E somos, temos um valor diante de Deus. Pedro falhou, mas não permaneceu caído. Ele chorou, mas depois foi restaurado por Jesus e voltou a cumprir o seu propósito. E aí eu citei aqui alguns pontos sobre o poder que o pecado tem nas nossas vidas quando não tentamos mudar, quando não tentamos transformar as nossas vidas. Ele tem um poder na nossa vida. O pecado, ele nos engana. Ponto 1. O pecado, ele nos engana. O pecado é traiçoeiro, promete prazer, mas entrega escravidão e morte. Ele cega o coração, tornando algo errado em algo normal. Ponto 2. O pecado, ele escraviza. O pecado se apresenta como liberdade, mas escraviza quem o pratica repentinamente. Quantos de nós temos pecados que lutamos anos e anos para ser libertos e vivemos nessa luta anos e anos? Porque o pecado, ele escraviza. E precisamos ser fortes o suficiente para pedir ajuda de Deus para vencermos o pecado. O pecado nos separa de Deus. O maior poder do pecado é separar o homem de Deus, trazendo a morte espiritual e impedindo a comunhão. É isso que Satanás quer. Ele quer nos fazer pecar diariamente ao ponto de desistirmos. Porque quando pecamos e lamentamos e pedimos a ajuda de Deus, todas as vezes Deus virá nos perdoar e teremos um espaço no céu. Isso é garantido. Mas a partir do momento que começamos a pecar deliberadamente e viver de qualquer forma, chegamos ao ponto de nos afastar de Deus, aí o diabo venceu. Aí perdemos o nosso espaço no céu por renunciar o próprio Deus. E o pecado ele tem o poder de fazer isso, de nos afastar do Senhor. O pecado ele destrói relacionamentos, causa brigas, invejas, orgulhos, egoísmo, destrói amizade, destrói famílias, destrói comunidades. O pecado, ele traz morte. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas não apenas física, mas a espiritual e eterna, se não houver o arrependimento. Ponto número 3. O pecado não é normal, mas a graça de Deus ela é maior. Romanos 6, 1 e 2.
Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça se aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. Devemos tratar o pecado como uma coisa séria. A gente tem o costume de colocar na nossa vida o pecadinho e o pecadão. E para Deus não existe o pecadinho e o pecadão. Pecado é pecado. E todos os pecados precisam ser cada vez mais exceção em nossas vidas. Claro, meus irmãos, não vamos conseguir ser perfeitos, não. Vamos passar a nossa vida espiritual, caminhada com Deus, pecando, infelizmente. Mas precisamos passar a nossa vida espiritual, a nossa caminhada com o Senhor Jesus, lutando diariamente. O pecado precisa ser vencido em tais áreas da minha vida. O poder da palavra de Deus nos ajuda a vencer o pecado quando eu oro, quando eu estou em comunhão com os irmãos, quando eu leio a palavra de Deus. Se eu não fizer isso, eu não tenho arma suficiente para combater o pecado, eu fico vulnerável. E eu preciso estar preparado para isso. Como? Estando em comunhão com os irmãos, estando fazendo leitura da palavra de Deus, estando em constante oração. Senão não iremos conseguir vencer o pecado. O pecado está todos os dias à porta do nosso coração batendo para entrar. E se não tratarmos o pecado como responsabilidade, todos os dias ele vai entrar e fazer uma bagunça. Vai destruir a nossa vida. E Deus não quer isso. Deus quer vidas transformadas, vidas melhores. E a gente sabe que com a vida com Cristo Jesus é muito melhor. Após entender que o fracasso não é o fim e que Jesus encontra no nosso lugar de queda, precisamos compreender algo essencial. Deus nos perdoa, mas o pecado não deve ser tratado como algo normal. Pedro chorou amargamente porque entendia a gravidade de ter negado Jesus. E precisamos entender a gravidade dos nossos pecados contra Deus. Por isso a necessidade do arrependimento sincero e de compreender a gravidade disso. O pecado deve ser a exceção na nossa vida. Devemos lutar contra o pecado diariamente. Devemos levar nossa santidade a sério. E aí, logo após, Jesus ele tem aquele encontro com Pedro, dizendo que Pedro não negaria 3 vezes. Pedro ele resiste, fala que não. 5 horas depois, Pedro ele é encontrado por algumas pessoas e ele nega Jesus. E dali Jesus ele morre. Só que Jesus, quando ele ressuscita, ele passa 40 dias na terra e ele faz questão de encontrar Pedro. Lá no Mar da Galileia, lá onde tudo começou. Pedro estava lá arrumando suas redes, tal, pescador, né? Encontrou Pedro lá no Mar da Galileia. João capítulo 21. Versículo 15 ao 19. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me amas mais do que todos os outros me amam? Ele respondeu: Sim, Senhor. Você sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Então aqui o outro encontro de Jesus com Simão Pedro, onde Jesus ele pergunta por 3 vezes, a mesma quantidade de vezes que Pedro negou.
pergunta 3 vezes: Simão, filho de João, para saber realmente quem é, para afirmar quem era. Simão, filho de João, você me ama? E as 3 vezes Pedro fala que ama. Tanto é que o texto fala que pela 3ª vez Pedro ficou chateado, ficou triste, né? Pela insegurança, parece que não estava tendo nas suas palavras, né? Falou: o Senhor sabe que eu amo. E Jesus diz: então cuida das minhas ovelhas. Ele traz novamente a responsabilidade do reino de Deus para Simão. Não foi o vaso quebrado que tirou a responsabilidade de Simão Pedro. Era um vaso agora restaurado, um vaso novamente valioso, que valia como valia antes. Jesus não apenas nos perdoa, ele nos restaura. Pedro poderia ter pensado que estava desqualificado para sempre, pois pecou contra o próprio Jesus. Mas Jesus deixa claro que o perdão, ele é real. O passado não anula o chamado quando há arrependimento verdadeiro. Jesus não queria apenas consolar Pedro. Claro que aquilo ali foi um baita consolo, um baita perdão, né, de uma forma direta. Mas ele não queria apenas consolar Pedro, mas levantá-lo para cumprir o chamado de cuidar de vidas, que é a nossa responsabilidade também. Cuidar do corpo de Cristo, cuidar das ovelhas. Somos um corpo e devemos cuidar, temos responsabilidades no reino. E da mesma forma que Jesus falou para Pedro: cuide das minhas ovelhas, quando pecamos não somos desqualificados disso. Somos perdoados e temos ainda a responsabilidade de continuar cuidando, zelando e preservando do reino de Deus aqui na terra. Deus transforma nosso maior fracasso em testemunho. Lá no dia de Pentecoste, quem se levantou para pregar foi Pedro, o vaso quebrado restaurado. E cerca de 3.000 pessoas foram batizadas e salvas naquele dia, diante da mão desse homem. Exemplos na Bíblia mostrando como Deus odeia o pecado. Eu vou correr esses pontos que já deu o meu horário. A gente precisa entender que o pecado, ele é odiado. Deus odeia o pecado. E devemos reconhecer isso. Exemplos de que Deus odeia o pecado. O dilúvio, ponto número 1. Deus viu que a maldade havia se multiplicado sobre a terra e enviou o dilúvio para destruir toda a carne, preservando apenas Noé e sua família. Ponto número 2. A destruição de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu essas cidades com fogo por causa da sua imoralidade extrema, injustiça e falta de arrependimento. Ponto número 3. Lembramos de Nadab e Abiú, filhos de Arão, que ofereceram fogo estranhos diante do Senhor e foram consumidos por fogo, mostrando que Deus não aceita adoração irreverente. Ponto número 4. O juízo sobre Corá, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés e Arão, e a terra se abriu e os engoliu vivo. Ponto número 5. O juízo sobre Ananias e Safira. Mentiram ao Espírito Santo sobre o valor entregue em relação ao terreno. Caíram mortos imediatamente, mostrando que Deus odeia a hipocrisia e a mentira. Ponto número 6. O exílio de Israel e de Judá. Pela idolatria, injustiça e pecado contínuo, Deus permitiu que Israel fosse levado para a Síria e Judá para a Babilônia, mostrando que ele disciplinaria o povo. Ponto número 7. A disciplina sobre Davi. Davi pecou com Batseba e matou Urias. Deus disse que jamais, através de Samuel, que jamais a espada sairia da sua casa. Apesar de perdoado, sofreu duras consequências em sua família e no reino, mostrando que Deus odeia o pecado e seus servos. Ponto número 8. Essa lista é grande para mostrar que Deus odeia o pecado. O pecado de Uzá. Lembramos que Uzá, ele foi segurar a arca de aliança. Não era para Uzá ninguém tocar na arca da aliança. Ele simplesmente, com boa vontade, a arca ia tombar, ele foi segurar e ele morreu imediatamente.
Uzá tocou na arca para estabilizá-la, mas agiu sem reverência e Deus o feriu ali mesmo, mostrando a santidade de Deus. Como Deus odeia o pecado, a cruz de Cristo. O maior exemplo de Deus, que Deus odeia o pecado, é a cruz. O pecado é tão sério que custou a vida de Jesus, o Filho de Deus, para pagar por ele. Deus odeia o pecado porque ele é santo, justo e perfeito. O pecado ele destrói pessoas, destrói vidas, destrói famílias. O pecado ele destrói nações. O pecado ele principalmente separa o homem de Deus. E aí, rapidamente, a gente viu 10 pontos de que Deus odeia o pecado. E eu gostaria de trazer outros 10 rápidos, mostrando que Deus ele ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Adão e Eva, ponto número 1. Mesmo após pecarem, Deus o vestiu com peles, mostrando cuidado e provisão, e prometeu o Salvador. Ponto número 2. Caim. Após Caim matar o seu próprio irmão, Deus o prometeu como um sinal para que ninguém o matasse, mostrando a misericórdia mesmo ao pecador. Deus colocou um sinal na vida de Caim, mostrando para onde ele fosse, para as pessoas não matarem. O povo de Nínive, apesar da maldade, Deus enviou Jonas para chamar ao arrependimento, e ao se arrependerem, Deus o poupou do juízo. Número 4, a mulher adúltera. Mesmo culpada, Jesus disse: não, nem eu te condeno, vai e não peques mais, mostrando a graça e chamado ao arrependimento. Número 5, Zaqueu. Zaqueu era corrupto, mas Jesus foi até sua casa, transformou sua vida e declarou: hoje veio salvação na sua casa. Número 7, Pedro, após negá-lo. Pedro negou 3 vezes, mas Jesus o restaurou, mostrando que há perdão e propósito, mesmo para quem falhou severamente. Número 8, o próprio apóstolo Paulo. Paulo, que perseguia os cristãos, recebeu misericórdia, tornando-se um dos apóstolos e exemplo de que Deus salva os piores pecadores. E não mais diferente, ponto número 9 também, a cruz de Cristo. A maior demonstração de amor de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse daqui, meus irmãos, são 2 listas. Uma mostrando que Deus, ele odeia o pecado, e odeia mesmo, ao ponto de destruir povos, ao ponto de destruir pessoas, como a gente viu. Mas Deus, ele ama o pecador, ao ponto de restaurar a vida e sempre dar uma nova oportunidade. Que possamos, meus irmãos, olhar o pecado como uma coisa muito séria, entendendo que o pecado desagrada a Deus. E o pecado, ele destrói vidas, destrói famílias, destrói pessoas, destrói relacionamentos. Que o pecado possa ser cada vez mais exceção em nossa vida. Não vamos, meus irmãos, viver perfeitamente. Não somos perfeitos. Mas que possamos, toda a nossa caminhada cristã, permanecer fiel a Deus até a morte, renunciando sempre o pecado em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.